Antes de vocês conferirem essa entrevista exclusiva com a zagueira Tuane, do Avaí Kinderman, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique ligado nas novidades do Vamos Pro Jogo. Fala, pessoal! Nossa entrevistada de hoje é uma zagueira. Ela já defendeu as cores da Ferroviária e da Seleção Brasileira de Base. E há 9 anos está no Avaí Kinderman. O Vamos Pro Jogo recebe hoje a zagueira Tuane. Tuane, seja muito bem-vinda ao Vamos Pro Jogo. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Muito prazer, é uma honra estar falando com vocês. Bacana. Deixa eu te perguntar, fui pesquisar sobre você para a gente bater esse bate-papo aqui e vi que recentemente você postou uma foto, você se formou em Educação Física, é isso? Me formei em Educação Física, bacharel e licenciatura. E já é pensando no futuro, como que foi? Ou foi uma coisa que aconteceu mesmo por você já trabalhar com esporte? Com certeza foi uma coisa pensando no futuro, né? A gente sabe qual é a realidade do futebol feminino, né? Vem mudando, né? Graças a Deus aí, mas a gente sabe da realidade, então eu acredito que tenha que pensar no futuro mesmo. Independente da área que eu for trabalhar depois, né? Eu acho que é um passo muito bom aí que eu dei. Eu acho que todas as atletas deveriam pensar nisso também. E você pensa, depois que parar, em continuar trabalhando com esporte? Você já pensa nisso no futuro, já? Olha, para te falar bem a verdade, eu não pensei nisso ainda, porque eu fui para educação física porque eu gosto de esporte, eu gostei da parte da licenciatura de trabalhar com criança, então eu acho que eu vou ficar bem dividida, né? Mas eu acho que meu futuro vai ser dentro do esporte mesmo, independente se for com criança, se for com adulto, alto rendimento, né? Mas é o que eu costumo dizer, o futuro a Deus pertence, né? Legal, Tuane. Tuane, eu queria fazer algumas perguntinhas e elas não estão relacionadas entre si. Bom, primeiro eu queria saber sobre o seu entrosamento com a Cimeia, né? A Cimeia foi uma das nossas entrevistadas aqui no nosso canal bom, a gente fez um bate-papo muito legal com ela, tal. E eu queria saber sobre o entrosamento com ela, assim, se você poderia apontar um defeito e uma qualidade dela que você nunca tenha falado para ela e que talvez agora você tenha a oportunidade. O que você mudaria na Cimeia e que você e no que você se inspira na Cimeia, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é relacionada à Libertadores. Na Libertadores masculina, às vezes um time brasileiro vai, sei lá, pegar um Boyacá Chicó da vida e você sempre vai achar um jornalista brasileiro, um analista de desempenho que conhece alguma das características do Boyacá Chicó. Agora, da Libertadores Feminina, como que vocês fazem para pegar as informações das adversárias sul-americanas? Porque é muito difícil, né, ter transmissão desses jogos aqui no Brasil. Inclusive, a última final foi entre dois times brasileiros, né, Corinthians e Ferroviária, e só acho que só a DAZN passou, né, o Facebook, agora eu não lembro. Então, como que vocês fazem para pegar as informações dessas adversárias estrangeiras? Boa noite, Vinícius. Bom, falar da Cimeia, para mim, é até uma honra, porque a Cimeia é uma jogadora muito vitoriosa, né? Ela agregou muito na minha carreira, na minha forma de jogar, por toda a experiência que ela tem, né? É fácil jogar com ela, né? A gente tem algumas características que elas se completam, né? E eu gosto muito de jogar com ela porque ela não ela vai mesmo e azar e vão pro jogo, né? Eu gosto muito disso, eu penso um pouquinho mais no jogo, eu sou um pouco mais de pensar ali, às vezes de querer jogar um pouquinho mais com a bola, ela não, ela se tiver que dar uma retada, ela vai dar uma retada mesmo, e eu acho que a gente se completa bastante nisso, né? E falando um pouquinho da Libertadores, a nossa comissão, eles buscam muitos jogos, né? Eles estão sempre procurando passar para a gente todas as informações de todas as equipes. Aqui no Brasil, hoje é muito mais fácil a gente ter acesso,
né? Todos os times já se conhecem, não tem muito aquela coisa do mistério, né? Então é muito mais fácil. Lá agora é difícil de achar os vídeos e jogos dessas outras equipes, mas a nossa comissão já tem, amanhã a gente já tem vídeo para estudar as adversárias, né? Alguma coisinha ali eles sempre vão ter, eles sempre vão conseguir para passar para nós. Eu quero saber como você começou no futebol, suas referências no futebol e a sua relação com a Havaí Kinderman. Já são 9 anos aí. Como está a relação com a cidade? Já está mandando na cidade? Capitando o time, né? Já bota a presença em tudo. Boa noite, Samuel. Não, que isso. Eu acho que todo jogador ou jogadora se identifica com um clube, né? Umas com mais de um, né? Eu tive uma passagem muito boa pela Ferroviária, gostei muito de lá, né? Gostei muito da cidade, gostei muito do clube. Mas eu falo que aqui a cidade de Caçador, o Havaí Kinderman, já são 9 anos, eu me sinto muito bem aqui, eu me sinto em casa mesmo. Eu gosto da estrutura aqui, eu gosto de como as coisas funcionam. Eu me sinto em casa, né? Eu me sinto bem usando essa camisa. Gosto do clima, gosto das pessoas que aqui estão. A gente tem uma comissão técnica muito capacitada, né? E então, realmente, eu me sinto muito em casa aqui. A cidade é maravilhosa, os torcedores, a gente tem uma relação muito boa, né? Então, não tem nem muito o que falar, eu me sinto em casa mesmo. E como você começou no futebol? Bem normal, né? Eu comecei fugindo de dentro de casa para jogar na rua mesmo, né? Às vezes minha mãe tinha que me buscar pelos cabelos na rua, porque eu saía mesmo para jogar com os meninos, às vezes com as meninas, pé descalço, jogava até os meus 7, 8 anos. Depois eu comecei na escolinha da Duda, lá em Porto Alegre, que foi quem me abriu as portas, quem me mostrou o futebol feminino, o que poderia ser o futebol feminino na vida de uma menina, né? Então eu sou muito grata à Duda, né? Que hoje é coordenadora lá da seleção, e foi nas escolinhas dela, depois com o Internacional, que também ela era diretora, e então foi assim, comecei lá na rua, depois na escolinha, depois fui subindo pro profissional, e estamos aí. Ô, Tuane, eu queria voltar um pouquinho lá na pergunta do Vinícius, porque nós estamos gravando a entrevista às vésperas da estreia da Libertadores, né? Na verdade, na Libertadores de 2020, porque ela não aconteceu por conta da pandemia, né? E até o momento que a gente está gravando aqui essa entrevista, a gente não tem nenhuma emissora de TV no Brasil que confirmou que vai transmitir. Eu queria saber sua opinião sobre isso, porque nós aqui no nosso país, né, valorizamos tanto a Libertadores, é o campeonato mais importante que todos os clubes no masculino desejam, né, e não está deixando de ser diferente no feminino. E a gente não vai poder acompanhar, né, as equipes, as nossas equipes, as equipes brasileiras lutando aí por um título. É complicado, a gente necessita dessa ajuda das emissoras, né? Que eles queiram realmente mostrar o futebol feminino como um todo. A gente já está tendo essa evolução com o Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores, por ser um campeonato grandioso do jeito que por mais que não seja tão grandioso como o masculino, a gente sente falta disso, né? A gente fica dependente de links de internet do pessoal da onde está sendo sediada transmitir, né? Então a gente fica um pouco devendo nesse sentido, né? Seria muito importante para a modalidade, para nós atletas, que alguma emissora realmente se disponibilizasse a transmitir os jogos, né? A gente já viu que deu certo com o Campeonato Brasileiro, por que não dá certo com a Libertadores, né? Mas são coisas que ainda vão caminhando, né? Não tem muito o que fazer, assim. A gente quer muito que as coisas melhorem nesse sentido também, mas ainda estão caminhando, né? A gente ainda vai batalhar muito por isso. E, como eu falei, a gente fica esperando por links pelo pessoal da cidade sede para que as pessoas, nossos familiares, nossos amigos consigam assistir os jogos lá, né? Legal.
Tuane, de novo vou fazer mais de uma pergunta, né? A gente tem que aproveitar quando tem uma jogadora aí vice-campeã brasileira, né? Enfim, com tanto tempo, trajetória, né? De trajetória, um clube como a Avaí Kinderman. E eu queria saber, primeiro, se você pudesse escolher uma jogadora que você ainda não tenha enfrentado para marcar e uma outra para não marcar, sei lá, por ela ser muito boa, por você achar que seria complicada marcá-la. Quem seriam essas jogadoras? Uma jogadora que você gostaria de marcar, que você ainda não teve oportunidade, e uma jogadora que você não gostaria de marcar, em hipótese alguma, porque você acha que seria muito complicado, e pode ser de qualquer nacionalidade, tá? Não precisa ser brasileira. E a outra pergunta é em relação à Bárbara, né? Você joga ali com a goleira da seleção atrás de você, e a Bárbara, entre outros feitos, ela já salvou a pele da Marta nos Jogos Olímpicos, né? Defendendo o pênalti e tal. Ela já comentou com vocês sobre isso, sobre esse dia, sobre esse momento. Ela falou assim, pô, eu cheguei no vestiário, a Marta pediu benção para mim, já aconteceu alguma coisa assim? Ela contou algum fato inusitado desse dia? Não, não. Na verdade, a Bárbara ela é um pouco mais reservada. Ela não é de ficar se vangloriando dos feitos dela, né? Ela é uma atleta que ela trabalha muito. Jogar com ela ali é de uma segurança enorme. Como você falou, é uma grande goleira de seleção brasileira, e nós temos o privilégio de ter ela com nós, né? Isso faz muita diferença, né? Bom, eu gostaria de marcar e não gostaria a Marta. Eu tenho essa curiosidade, né? Nunca marquei, tenho a curiosidade, mas ao mesmo tempo não queria, né? Porque eu sei como ela é. Eu gostaria também de jogar contra a Alex Morgan, né? Porque eu acho que é uma grande jogadora também, né? E aqui no Brasil eu acho que a Glaucia é uma jogadora muito difícil de ser marcada. Toda vez que a gente joga contra, é complicado. Eu acho que ela tem recurso para tudo. Ela é uma das atacantes que eu mais tenho dificuldade para marcar. Ô, Tony, a gente sempre comenta, né? Fala sobre o futebol feminino, da evolução do futebol feminino, como melhorar o futebol feminino nos últimos tempos, assim, nos últimos anos. Isso tem acontecido, transmissões de TV, mas ainda tem, como já foi citado aqui, esse caso da Libertadores, que ninguém se posiciona, ninguém compra o campeonato, ninguém banca. Eu queria saber o que você acha que está faltando ainda, assim, de imediato, para melhorar a modalidade. O que é preciso ser feito? Correr atrás de quem? Patrocínio, não sei. Tudo que possa melhorar. Eu acho que é um conjunto de tudo, na verdade, né? Eu acho que está melhorando muito, realmente, nesses últimos 2, 3 anos aí vem melhorando muito, né? Mas eu acho que é um conjunto. Eu acho que falta um pouquinho das emissoras, dos patrocinadores, olhar com um pouquinho mais de carinho. Tudo puxa, né? Um puxa o outro. Eu acho que a partir do momento que as emissoras começarem a se interessar, a transmitir, os patrocinadores também vão começar a querer investir, porque vão aparecer, né? Eu acho que um dos grandes problemas é que o futebol feminino ele não é visto, porque ele não é transmitido. Então, eu acho que a partir do momento, eu acho que esse é um dos pontos principais. A partir do momento que ele começar a ser transmitido, os patrocinadores vão começar a investir, porque vão estar sendo vistos também, né? Eu acho que é um pouquinho de tudo. Eu acho que falta um pouquinho da boa vontade, assim, de ambas as partes. Ô, Tuane, eu queria agora um pouquinho que você contasse para a gente como que é o estadual aí, né? A gente veio de um ano bem complicado, vocês já estão se planejando para isso, já tem data para começar, nível de dificuldade também, né? Eu estou te perguntando isso porque nós estamos em São Paulo e aqui a gente consegue acompanhar o estadual, né? Diferente do estadual que vocês jogam. Enfim, como que é o nível e como que você vê? Você acredita que está evoluindo também? Então, o nível aqui, ele é um nível baixo, né? Ele é baixo mesmo. Tem algumas equipes que não têm equipe adulta, né? Como é o caso da Chapecoense, que faz um trabalho de base no feminino muito bom, é um trabalho de base muito bom mesmo. O Criciúma também. E como tem trabalho de base, né? Então o estadual ele fica fraco, né?
Não tem muito assim o que fazer. Às vezes são 4 equipes, às vezes 5, né? A gente torce muito para que essas equipes elas avancem nisso e também invistam e façam como o pessoal aqui de Caçador, né? Que tem equipe adulta, porque tem um grande potencial em Santa Catarina, tem muitas meninas boas. Então, a gente gostaria de ver mais equipes adultas aqui em Santa Catarina, até para aparecer no cenário nacional também, porque tinha só o Avaí Kinderman na Série A. Hoje já tem o Avaí Kinderman e o Napoli na Série A. Por que não mais equipes, né? Eu acho que tem um potencial enorme. Falta um pouquinho dos clubes olharem com mais carinho, né? Para evoluir nisso também. Tuane, eu não sei se você já passou por essa experiência. Você até citou a Gláucia aí, né, numa resposta anterior, e a Gláucia também já foi entrevistada aqui por nós. E eu perguntei para ela o que ela acha quando as pessoas falam que no futebol feminino, para ser mais competitivo, até pegando o gancho na pergunta do Samu, tem que diminuir o tempo, tem que diminuir a meta, enfim. Mas eu não queria fazer a mesma pergunta para você. A pergunta é nesse sentido, mas um pouco diferente. Eu queria saber o sentimento, né, que você tem, assim, o que você tem vontade de falar para uma pessoa que sugere isso, né? Falar, não, futebol feminino é chato porque porque as mulheres não aguentam correr, porque o campo é muito grande, porque 45 minutos é muito, porque a meta é alta e a gente acaba vendo vários gols, né, com a goleira tomando bola por cobertura, como se não houvesse isso no futebol masculino, né? Parece que o problema é só porque são mulheres, mas o masculino a gente vê várias falhas e vários gols de cobertura também. Eu queria saber qual que é o seu sentimento quando as pessoas tentam menosprezar ou minimizar o futebol feminino com esses argumentos. É o que você falou, né? Parece que eles menosprezam, né? Obviamente que a gente não tem as valências físicas do masculino, né? Porém, o nosso jogo ele é um pouco mais cadenciado, mas na minha visão, tem jogo do feminino que é muito mais bonito do que o jogo do masculino, né? Muito mais jogado, é muito mais bem jogado, né? Como você falou, no masculino, os goleiros às vezes acabam tomando uns gols que você não vê no feminino, né? Então, parece que nós somos incapacitadas de jogar no mesmo campo de jogo, com o mesmo tempo, com o mesmo tamanho de gol, né? Mas para a gente, hoje, eu falo que isso não me afeta em nada, né? Esses comentários não me afetam em nada, né? Eu acho que para a maioria das meninas também não. A gente já passou do tempo de se preocupar com esse tipo de comentário, porque são pessoas que realmente, eu acho que não estão assistindo, não estão vendo a evolução que está o futebol feminino, até mesmo fisicamente. O nosso jogo hoje já é muito mais rápido. É mais cadenciado do que o masculino, com certeza, até porque a gente não tem as valências físicas de um homem, né? Porém, como eu falei, tem jogo do feminino que é muito mais bonito do que o masculino, né? As coisas saem muito, muito mais bonitas, muito melhores, mas a gente não quer esse tipo de concorrência, entendeu? A gente não quer que diminua nada do nosso campo de jogo, do nosso tempo. Nós queremos o nosso jogo, nós não queremos competir com o masculino em nada, sabe? Em força, em nada de jogo. Nós queremos o nosso espaço para fazer o nosso futebol, para jogar o nosso jogo. E em momento algum nós queremos comparações com o masculino. Vani, eu quero saber agora como está a preparação para essa temporada depois de um vice-campeonato brasileiro, né? Que se espera chegar de novo, agora levantar a taça. E qual o sonho da carreira? Então, eu falo que depois de um ano que a gente fez, como foi 2020, aumenta um pouquinho a régua, né? Dos nossos objetivos. Então, a gente tem que estar sempre buscando a mais, né? Porque já chegamos numa final de Campeonato Brasileiro ano passado. Em 2014 tínhamos chego também. 2015 campeãs da Copa do Brasil.
né? E ano retrasado foi um terceiro lugar, ano passado um segundo lugar. Então, cada ano parece que está aumentando mais a nossa régua ali de objetivos, e a gente tem que estar sempre trabalhando um pouco a mais para conseguir chegar lá novamente, né? E eu costumo dizer que nem com todo o trabalho do mundo a gente tem essa garantia de que vamos chegar lá novamente. Tudo acontece durante o ano, durante o campeonato, né? Mas a nossa preparação ela está muito boa, está muito forte, né? Essa semana já dá uma baixada um pouco, porque sexta-feira a gente já joga, né? Então, quarta-feira a gente viaja, mas foi muito forte, foi muito boa. Nós estamos preparadas, nós estamos muito ansiosas para que comece logo, né? Imagine começar um ano com uma Libertadores, é algo muito bom, né? Como a Carol falou, é o campeonato de 2020 ainda, mas, poxa, é uma Libertadores, né? Primeiro campeonato do ano. Então, nós estamos ansiosas, muito focadas nisso e vamos ver, vai dar tudo certo lá. E o grande sonho da carreira? O meu grande sonho de carreira, eu acho que eu vivo ele, né? Que é eu conseguir viver do que eu gosto, viver do que eu amo fazer, é eu ter conseguido me formar pelo futebol, né? Porque eu falo que se tem uma coisa que o futebol feminino ele consegue dar para a gente hoje, é uma faculdade também, eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? Porque o nosso futuro ele não é igual ao masculino. Então, um dos meus sonhos de carreira eu já realizei, que foi me formar pelo futebol, né? O meu outro sonho, eu vivo ele, que é fazer o que eu amo e viver disso e poder ajudar minha família ainda, né? E um sonho mais futuro ainda, né? Eu falo de seleção porque eu acho que é uma consequência do trabalho que eu faço no meu clube, né? E se for para ser, será. Eu acho que tem tudo também gosto de técnico que está lá, da técnica que está lá hoje, mas o meu sonho futuro é conseguir ter uma vida muito boa e, quem sabe, como a Carol me perguntou antes, continuar dentro do futebol. Ô, Tuane, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu ainda quero te fazer 3 perguntinhas rápidas, mas antes, só por curiosidade, vocês moram todas juntas em alojamento? Não, eles têm um alojamento, algumas meninas moram lá, eu e algumas outras meninas moramos em algumas casas, né? E algumas meninas moram no alojamento do Kinderman também. Bacana. Eu queria só fazer uma pergunta antes das 3 perguntas rápidas, cara, que eu fiquei curioso. Ela falou que a Cimeia chega mais junto, né? Se algum jogo, Tuane, você falou para a Cimeia, pega aquela, e quem seria essa? Que a Cimeia chega, que você pediu para a Cimeia chegar mais junto? Já aconteceu em algum jogo isso? Para te falar bem a verdade, eu nunca nem precisei pedir, né? Porque a Cimeia é ela decidir que ela vai mesmo. Né? Então, ela sabe muito bem o que ela faz e eu nunca precisei pedir, não. Porque se eu precisasse pedir, eu acho que ela até falaria, não, pode deixar comigo que eu vou mesmo, azar. Né? Mas eu nunca precisei pedir, não. Muito bom. Ô, Tuane, para encerrar, 3 perguntas rápidas para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. A primeira, para quem você daria um troféu? Como assim, para quem que eu daria o troféu? Qualquer pessoa. Não precisa ser do futebol. Para quem que eu daria um troféu? Isso. Com certeza eu daria um troféu para minha avó. Foi a pessoa que mais te incentivou? Com certeza. Minha avó, minha mãe, meus pais sempre me incentivaram muito, muito. Eles sempre me apoiaram com tudo, sempre estiveram do meu lado para tudo, nos momentos bons e ruins. Então, eu daria um troféu para minha avó e para os meus pais. E qual figurinha não pode faltar no seu álbum? Qual figurinha não pode faltar no meu álbum? Caraca! Difícil essa pergunta, hein? Mas seria em relação ao quê?
Qualquer coisa, o álbum é seu, você pode colar a figurinha que você quiser, de um momento na sua vida pessoal, de um momento na sua vida no esporte, de algum título. Tá, não pode faltar no meu álbum, então, a figurinha da conquista da Copa do Brasil em 2015. Boa. E agora, para encerrar, você parou de jogar, comprou um time de futebol, tá rica com todo o dinheiro do mundo. Quem é o camisa 10 desse time? Pode ser homem, mulher, pode já ter parado de jogar bola. Só não pode ser a Marta. A camisa 10 do meu time seria a Dioneide, que está lá na Coreia hoje. Ô, Tuane, muito obrigada, viu? Foi ótimo receber você aqui. Muita saúde. Manda um abraço para a Cimeia também, que, como os meninos já falaram, já esteve aqui com a gente. Foi um bate-papo muito bacana, assim como foi com você. E boa sorte nessa temporada que começa de 2020, que começa agora em 2021. Muito obrigado. Eu agradeço demais o espaço aí, o bate-papo super descontraído. Obrigado, Vinícius, Samuel. Obrigado a todos vocês. E eu espero aí que vocês estejam nos acompanhando na Libertadores. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a zagueira Tuane do Avaí Kinderman. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Toda segunda e toda quinta tem entrevistas exclusivas. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos. E eu vou falar um negócio. Eu tô com medo da Cimeia agora, então se ela espirrar, saúde, viu?